a realidade é que Brasil é uma potência ambiental estruturalmente. Boa noite a todos e todas que nos assistem mais uma vez aqui pela plataforma Zoom e pelo Facebook. Estamos começando mais uma edição do Foro Inteligência. Eu sou Christian Lynch, editor da revista Insight Inteligência e um dos curadores desse foro. O Foro Inteligência é um fruto da parceria entre a Insight Comunicação e o BRICS Policy Center. É um espaço criado para pensar e explorar novas agendas, buscar soluções para desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre temas da atualidade e manter vivo um canal de interlocução com países que formam o BRICS: China, Rússia, Índia, África do Sul. O tema do evento de hoje é o Brasil e a agenda ambiental: potência, pária ou ameaça internacional? Para conversar sobre esse assunto, adorei, o título está muito bem feito, né? Porque é múltipla escolha. Para conversar sobre o assunto, a gente vai ter hoje aqui o nosso Eduardo Viola, que é professor de Relações Internacionais da USP, da FGV, UNB, e, obviamente, especialista no assunto, né? Senão a gente não chamava. Né? Também estão presentes aqui com a gente os meus colegas de bancada, né? O Márcio Scalercio e o Paulo Esteves, que são curadores do Foro Inteligência, professores do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e pesquisadores do BRICS Policy Center. Bom, com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, né, agora em novembro, o posicionamento do Brasil em relação às questões climáticas e ambientais nos últimos anos do governo Bolsonaro foi alvo de bastante especulação da imprensa nacional e internacional. Você que nos assiste virtualmente pode enviar perguntas por aqui, ao vivo, pelo Zoom ou pelos comentários em nossa página do Facebook. Eduardo, seja bem-vindo. Eu estou muito interessado, assim, que eu vi um trecho de um comentário seu sobre o assunto, que eu achei muito instigante, para usar a palavra da moda. Né? Você diz assim: a reversão da imagem extremamente negativa do Brasil de Bolsonaro é muito difícil. O mundo verá como positivas as últimas medidas anunciadas de adesão às declarações sobre desmatamento, de diminuição de 30% das emissões de metano, mas o decisivo mesmo será implementar essas medidas. E o mundo continua cético. Tem razão de continuar cético? Aliás, eu até diria que o ceticismo não é só nessa área. Não, Eu não sei. claro. O que você acha aí, cara? Você tem a palavra. Tá, então acho que tem razão de continuar cético e continua cético grande parte, na parte fundamental da população do Brasil, digamos, né? Porque é totalmente contraditório com toda a trajetória, mas é parte da situação do governo Bolsonaro, que é um pária, está super isolado. A presidência, Biden na presidência é uma mudança radical no sistema internacional. Antes eles estavam sempre aliados com Trump, digamos, então, que foi a COP de Madrid, a última, onde o Brasil bloqueou praticamente tudo, digamos, né? Ou seja, foi um bloqueador da conferência. Agora o papel é diferente, que foi, nos últimos meses, uma estratégia de adaptação, de acomodação narrativa, basicamente, digamos, tá certo? Mas que não tem impacto no mundo, porque o mundo sabe, digamos, o que está acontecendo no Brasil. Mas que tem positivo no sentido de que, vamos dizer, cria compromissos a nível de Estado brasileiro. É uma sinalização que, então, pode ser implementada depois do governo Bolsonaro. Agora, eu tinha um PowerPoint, posso apresentar? Ou vocês querem, assim, perguntar outras coisas antes? Não, pode ser. Não, você está à vontade, né? Tá. A Então, gente está em casa. perfeito, obrigado. Bom, não falei, eu queria agradecer profundamente, então, Paulo, Cristian, Márcio, pelo convite para participar deste foro. Digamos, acho super interessante a ideia e são pessoas assim super
desafiadora, digamos, tá? Então, conheço bem. Então, acho ótimo, uma honra para mim ter sido convidado aqui. Tá? Então, eu preparei um PowerPoint, na verdade, é uma adaptação de PowerPoint para outros eventos também, mas eu talvez vou passar algumas coisas muito rápido, porque senão não tem tempo, digamos, tá? Mas eu vou, então, compartilhar a tela. Bom, então, vamos lá. Então, um ponto importante essa é uma pergunta que pode ser respondida sobre a conjuntura atual ou sobre a trajetória do Brasil, digamos, na política climática, ou doméstica e internacional. Outro ponto, eu vou me concentrar em, quando eu digo climático, está relacionado com o climático, outras questões ambientais globais que tem uma relação intrínseca, como florestas, desmatamento, mudança do uso da terra e proteção da biodiversidade. Tá? Então, eu tenho uma conceitualização que eu desenvolvi desde o início da década passada, desde 2011, digamos, tá? Sobre as potências climáticas, digamos, tá? E que são Estados Unidos, China, União Europeia, agora com Reino Unido, Japão, Rússia, Brasil, Indonésia e Coreia do Sul, tá? E isso tem a ver com qual é a proporção de emissões globais, o share de global carbon emissions de cada os que tem share mais alto, tá certo? Mas também tem a ver, seria o poder desestabilizador do clima desses países. Mas nós temos também o poder construtivo, tá certo? E esses países, a maioria deles tem um poder construtivo importante porque tem, inclusive, são potências tecnológicas, digamos, tá? Então, nessa avaliação, você tem três tipos de potências: conservadoras, moderadas e reformistas. E as conservadoras são as que têm, basicamente, producem muitas emissões, tá certo? Predomina claramente um alto nível de emissões e uma atitude, digamos, devagar, limitada sobre a decarbonização. Tá? As reformistas são opostos. Na verdade, reformistas só tem o Reino Unido e a União Europeia, não teve nunca nenhuma outra. Digamos, tá? São as que têm, digamos, um processo de decarbonização mais consistente, embora não totalmente consistente com o que a ciência diz que seria necessário, digamos, a ciência climática. E as moderadas são intermediárias. As potências reformistas têm, digamos, ou seja, além disso, uma grande capacidade de construção. Tá? Bom, então, Brasil. Esses são 5 períodos na trajetória do Brasil. O primeiro de potência conservadora, com alto desmatamento, mais participativo nas negociações internacionais. 1990, 2004. Tá? Nesse período, Brasil tinha uma proporção alta das emissões globais, digamos, tá? Que oscilava entre 5% em 1990, chegando a 9% em 2004. Para ter uma ideia da mudança, hoje nós somos 2,8, 2,9 das emissões globais, e isso não apenas porque diminuiu o desmatamento comparado com 2004, mas porque outros países aumentaram extraordinariamente emissões, China, Índia e demais. Tá? Bom, então, o segundo período, que vai de 2005 a 10, é uma potência moderada. E se tivesse continuado a trajetória, poderia ter entrado no campo das potências reformistas. Inclusive, num artigo que eu publiquei nessa época, em 2010, eu falei dessa possibilidade. Mas quais eram as condições para isso acontecer? E por quê? Porque houve um drástico controle do desmatamento na Amazônia, digamos, que não era considerado muito difícil de realizar pelas elites brasileiras, política, econômica, administrativa, mas também do ponto de vista acadêmico, digamos, ou seja, não havia muito, e de fato foi impressionante, digamos, tá? Que é exatamente o oposto do que aconteceu no período anterior, onde aí as emissões do Brasil eram as mais irracionais do mundo, porque eram plenamente ligadas à destruição, ou seja, o nível o PIB é muito diferente de uma termoelétrica a carvão na China e na Índia, que aumenta empregos, aumenta o PIB.
claro que diminui a saúde da gente que mora por perto, digamos, tá? Neste caso não tinha, os ganhadores disso eram menos de 0,5% da população. E então, esse controle de desmatamento foi drástico na Amazônia e no Cerrado, e a posição internacional do Brasil foi bastante cooperativa, particularmente chegando à Conferência de Copenhague em 2009. O terceiro período, uma potência moderada em caminho para conservadora. Estagnação doméstica, mas cooperativa em Paris. Ou seja, no Acordo de Paris, Brasil teve uma atitude cooperativa. No quarto período, que vai de 2016 a 2018, volta a ser uma potência conservadora, o declínio da política climática doméstica e internacional, digamos, tá? E por último, no período Bolsonaro, é uma potência ultraconservadora e uma ruptura ultraconservadora. Bom, então, vamos lá. Por que Brasil... uma coisa importante que falo desde já, digamos, que é o seguinte, é que, do ponto de vista estrutural, Brasil é uma potência ambiental, tá certo? De ponto de vista de agência, só foi potência ambiental em um período, basicamente, que é esse período virtuoso de 2005 a 2010. Então, por que é uma potência ambiental? Porque tem um gigantesco sumidouro de carbono na Amazônia, Cerrado e Pantanal, fundamentalmente na Amazônia, tá? O maior do mundo, tá? Por país. São 10 anos de emissões globais de carbono, que vale só da Amazônia brasileira, da Amazônia sul-americana, são 14 a 15 anos de emissões globais de carbono. Tá? E é o maior do ponto de vista florestal, porque tem outros sumidouros, como o metano da permafrost, da Sibéria, digamos, do norte da Escandinávia, do Canadá e de Alasca, que aí é também um sumidouro gigantesco, e, enfim, se derrete a permafrost, é terrível. A maior biodiversidade do mundo, a maior reserva de terras agriculturáveis e potência agrícola, a terceira maior reserva de água doce do mundo, mas com alta poluição das águas em várias partes, o segundo maior produtor de biocombustíveis, vastas reservas de energia hidroelétrica, e então a conceptualização que eu utilizo já faz muitos anos, frente a pessoas que falam da potência ambiental, eu falo potência ambiental subdesenvolvida, porque salvo o período virtuoso, ela não realiza o potencial de agência. Tá? Bom, e aqui estes são os gráficos básicos para ver, digamos, né, a trajetória. A trajetória do desmatamento na Amazônia é decisivo, porque depende dos períodos, ele pode chegar a 65% das emissões do Brasil, digamos, como nos anos 1995 e 2004, digamos, tá certo? Então, são dois picos, mas de qualquer modo as emissões oscilam sempre entre 15 e 20 mil quilômetros a desmatamento, entre 15 e 20 mil quilômetros quadrados, tá? Mas vocês veem como, a partir de 2005, a trajetória virtuosa se desenvolve, tá? E ele chega ao pico de trajetória virtuosa em 2012, com 4.571. Então, desculpem que aqui está errado, 29.059 e 27.772. O número está embaixo, agora me di conta. Bom, e agora nós estamos, este ano, já com 11.088, digamos, tá? Quilômetros quadrados de desmatamento. E mesma coisa vai ser em relação ao Cerrado. Só que aqui não é a mesma coisa. Era impressionante o desmatamento no Cerrado até 2004, 2005. E aí teve uma queda sustentada que se mantém até hoje, tá certo? Por isso, então, a trajetória da Amazônia volta a subir, mesmo que não volta aos níveis mais altos, e a do Cerrado se sustenta, tá certo? Bom, e a do Cerrado, as emissões do Cerrado, as emissões do desmatamento na Amazônia têm tudo a ver com, vamos dizer,
grilagem de terras, madeireira ilegal, apropriação de terra ilegal, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, crime organizado, tá certo? Já no Cerrado tem uma parte de mudança do uso da terra, mas o desmatamento no Cerrado é diferente, porque a densidade de vegetação acima do solo, a densidade de vegetação e de carbono é muito menor que na Amazônia, digamos, exceto nas áreas específicas de vereda, digamos, tá certo? Então, no Cerrado tem desmatamento, mas em geral é para conversão para agricultura e pecuária. Entanto, na Amazônia, a primeira conversão é para queimada, diretamente, depois para colocar um boi por quilômetro quadrado. Tá? Algumas depois são abandonadas, outras vão para o ciclo da agricultura anual. E quando são abandonadas, existe reflorestamento espontâneo, recrescimento da floresta. E este outro, para ver a dinâmica do Brasil também, que são a trajetória de emissões. Tem 2007, 1990, chega a 2 gigatons em 1990, 3 gigatons em 2004, cai a 1,69 gigatons no período mais baixo e volta a crescer. Hoje estamos entre 2,7 e 2,17, há algumas diferenças em determinados cálculos, digamos, que não posso entrar agora nisso. Digamos. E assim vem para aqui como isso se reflete, essa trajetória na mudança de distribuição das emissões. Em 1990, mudança do uso da terra é altíssimo, agricultura já é alto também, em 2000 diminui um pouco, e em 2010 diminui muito, e aumenta muito a agricultura e energia, tá certo? Proporcionalmente, obviamente, digamos, em alguns casos absolutos também. E em 2019, nós estamos de novo com um crescimento importante da mudança do uso da terra, o que faz cair a proporção relativa dos outros setores, que são os 5 clássicos que se utilizam. Bem, e os principais setores, digamos, de emissores são, na agricultura, o decisivo é a pecuária, por causa do metano, da digestão, digamos, né? E de uso intensivo de fertilizantes nitrogenados na agricultura. A matriz energética é de média intensidade de carbono, mais baixa que a média mundial, e a elétrica de relativamente baixa intensidade de carbono. Tá? Em combustíveis líquidos, relativamente alta intensidade. Processos industriais de limitada emissão devido à contração do setor industrial nos últimos 20 anos, e a eletricidade mais limpa, comparado com os outros países, digamos, claro. O perfil do Brasil, então, de emissões é muito diferente da grande maioria de países de renda alta e média. Mas também é diferente dos países de renda média alta, como o Brasil, digamos, ou seja, tipo Argentina, digamos, ou Uruguai, que tem uma alta proporção de agricultura, mas não de mudança de desmatamento. Argentina é um pouco mais que Uruguai, de todas maneiras. Vejam a oscilação de emissões per capita. 1990, 11 toneladas. 1995, 17 toneladas. 2000, 12 toneladas. 2004, 20 toneladas, é o pico. Nessa época, Brasil estava como tipo Canadá e Austrália, um pouco abaixo da Arábia Saudita, os Emirados. Em 2006, 15 toneladas, 2012, 8 toneladas, que é o período mais baixo, 2015, 9 toneladas, 2020, 10 toneladas. Tá? Bom, e alta heterogeneidade interestadual de emissões per capita. Muito altas no norte, altas no centro-oeste, médias no sudoeste e no sul, e relativamente baixas no nordeste. Bem, bom, aqui eu vou passar, porque senão vou tomar muito tempo, e vou me concentrar. Não, isso aqui, desmatamento por biomas. Isso é importante porque, assim, o desmatamento é algo profundo na história da mente brasileira, da cultura e demais. Por exemplo, se a Brasil se construiu desmatando,
Então, a Mata Atlântica começou no século XVI, a bioma Mata Atlântica, fica apenas 9% em 2020. A floresta de Araucária começou em 1930, mas fica apenas 3%. Foi fundamental na construção das cidades brasileiras, digamos. Tá? O Cerrado, desde 1950, tem ainda 50% em 2020, e a Amazônia, desde 1970, ainda fica 78%. E outra coisa importante sobre o desmatamento na Amazônia é que o agronegócio moderno foi driver importante, indireto, do desmatamento até 2007. Mas depois, com a moratória da soja e da carne, diminuiu significativamente como driver. Contudo, fazendeiros mais atrasados e agricultores familiares continuam desmatando. 30% da Amazônia brasileira está constituída por territórios indígenas, com baixas taxas de desmatamento em geral. Vamos passar isto aqui, porque... Bom, isso aqui já... eu quero ir para o ponto, o período mais atual, me deter um pouco no período mais atual, porque talvez alguma coisa sobre 2011, 15, né? Então, que acontece com o governo Dilma? Ela é menos sensível à questão climática que Lula e também menos interessada em protagonismo internacional do Brasil. Contudo, o Brasil teve papel positivo nas negociações do Acordo de Paris, mas chegando ao máximo do mito brasileiro. O mito é um conceito também que eu trabalho muito nas publicações. A ministra do Meio Ambiente afirmou em Paris que o Brasil era uma economia de baixo carbono. Bom, então, uma coisa que me esqueci de falar, no controle do desmatamento, uma coisa decisiva foi, vamos dizer, a liderança ambiental, no ministro de Medio Ambiente, de Marina Silva e Carlos Min, que tiveram grande capacidade de persuasão sobre Lula, digamos, tá certo? E você tem outras, utilização de várias ferramentas, muito mais presença em campo do IBAMA, muito mais presença da Polícia Federal, reforçamento de Justiça Federal, e criação de novos parques nacionais, processos concentrados de controle de desmatamento no arco do desmatamento, utilizar muito todas as ferramentas de monitoramento do INPE, que foram avançando cada vez mais, digamos, tá? Bom, então, no governo Dilma se dá uma profunda erosão da coalição ambiental reformista formada no governo Lula. O movimento ambientalista rompe aliança com o PT e com o governo em 2012. Os setores do empresariado que se haviam mobilizado com a aprovação da lei climática na Câmara de Deputados americana em 2009 se desmobilizaram porque não se sentiam mais ameaçados, ou seja, essa lei não foi aprovada, digamos, tá? A ministra Isabela Teixeira, excelente quadro técnico, não tinha liderança política como os predecessores. Então, nós temos nesse período aumento das emissões em energia e agropecuária, sim, pelo crescimento econômico. E em 2015 há um forte aumento do desmatamento e contração do PIB. Portanto, aumento da intensidade de carbono do PIB. Deixa eu ver, uma coisa importante nesse período é o forte aumento do tamanho, articulação e incisividade da bancada ruralista. Muito claro na reforma do Código Florestal, em 2012. Predomínio dos setores mais radicados do ambientalismo e do ruralismo. O governo Dilma tenta arbitrar, mas fracassa, devido ao forte predomínio no Congresso do ruralista. Aprovação de anistia para todo o desmatamento ilegal anterior a 2008 dá um péssimo sinal para o futuro, mesmo que a reforma tenha alguns pontos positivos. Tá? Então, há uma dramática mudança no Congresso. A lei de clima, que é uma das primeiras do mundo, foi aprovada em 2009, em novembro de 2009, um mês antes da Conferência de Copenhague. Era uma lei muito avançada, é a arquitetura legislativa, climática que nós temos no Brasil.
basicamente até hoje. E na reforma do Código Florestal, o Congresso tinha uma maioria muito diferente. Tá certo? É claro que o nível de aprovação de Lula e demais era um fator favorável a isso. Então, o que podemos concluir disso? Que em 2009 houve um momentum pro clima, tá certo? Mas que era exagerado, não representava forças profundas da sociedade. E provavelmente em 2012 também há um certo exagero na reforma do Código Florestal que não reflete totalmente a sociedade, digamos, no exagero na direção oposta. Né? Bom, então, isto não dá, aqui não vamos passar. Sim, então, nesse período foram construídas determinadas usinas hidroelétricas de Santo Antônio, Girau e Belo Monte, na Amazônia, a fio de água. Por essa construção houve bastante desmatamento ilegal, além do legal. Tá? E além disso, essas hidroelétricas a fio d'água são muito problemáticas. Hoje está claríssimo. Por quê? Porque a diferença entre a potência máxima e a potência média é altíssima. E, por exemplo, você tem hoje Belo Monte operando com uma turbina, às vezes com duas, quando tem uma capacidade de... Não sei qual está ativa neste momento, mas acho pelo menos 12 turbinas. Tá? Bom, a produção de biocombustíveis cai 20% em 2011-12 devido a subsídios à gasolina. Né? Depois, a agricultura tem forte aumento em eficiência e produtividade, mas a bancada ruralista se comporta de modo conservador de todas maneiras. O plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, são 1% do financiamento, outros 99% são para a agricultura plano convencional, financiamento convencional. E Brasil, em Paris, tem uma NDC calculada sobre emissões líquidas, a diferença... Bom, não vou entrar em detalhe isto, porque se entrar também me vai levar muito tempo, digamos. Mas, enfim, a ideia é que haja redução de 37% em 2025, está errado aí, e 43% em 2030, sempre com ano base de 2005. E zerar o desmatamento ilegal em 2030. Restaurar 120.000 quilômetros quadrados de floresta. Incrementar a participação solar, eólica e biomassa entre 28% e 33%. Bom, vamos lá. Agora entramos no período 16-18. Então, deixa eu ver a coisa mais importante aqui. Forte aumento das emissões de desmatamento em 2016. Então, mas se estabilizam em 2017 e 2018. Período 2015-16 aumenta mais de 50% de desmatamento na Amazônia, mas não no Cerrado. Tá? A profunda redução do orçamento do MMA e IBAMA, que começou em 2015, pela toda a crise fiscal, digamos, né? Tentativa de reduzir áreas protegidas e territórios indígenas encontra forte resistência na sociedade civil nacional e internacional. Isso... na COP de Marrakech, em 2016, Brasil volta com a temática dos biocombustíveis na política externa. Depois de 8 anos de limitada presença e retrocesso na produção doméstica, na época que se apostava tudo no petróleo, no pré-sal e demais. Então, bom, isso... uma coisa importante, que a crise econômica, política e de corrupção reduz dramaticamente o interesse por questões ambientais na opinião pública. Marina Silva tem apenas 1% em 2018, comparado com 19% em 2010 e 21% em 2014. Aproveito para dar um desconto, eu fui assessor da campanha de Marina nas 3 eleições. Tá bom. Bom, então, governo Temer com ampla base no Congresso, isso não precisa. Então, em 2017 emerge Bolsonaro como líder de uma corrente política ultraconservadora que ataca abertamente a política ambiental. Se manifesta cética sobre a mudança climática antropogênica e levanta a bandeira do desmatamento na Amazônia com a justificativa de acelerar o crescimento econômico. Esta narrativa, este discurso super incisivo assim, não tinha na história do Brasil desde o fim do governo Sarney, tá certo?
os agentes de atividades ilícitas na Amazônia se tornam parte importante da ascensão bolsonarista, é parte do core bolsonarista. Tá? Bom, ministro Sarney Filho consegue aprovar a candidatura de Brasília para a COP25, que seria realizada em 2019, mas imediatamente depois de ser eleito, Bolsonaro solicita cancelamento da candidatura. E agora estamos no período Bolsonaro. Com a afirmação do Ministério em dezembro de 2018, fica definida a política ambiental de Bolsonaro. Depois da tentativa de fusionar o MMA com a agricultura, nomeia ministro do Meio Ambiente a Salles, fortemente ligado ao negócio mais atrasado, que reitera o discurso de Bolsonaro sobre a mudança climática e a política da Amazônia. De fato, Teresa Cristina, que foi nomeada ministra da Agricultura, ela disse, não pode, isso é terrível, como vai eliminar o Ministério do Meio Ambiente? Vai ser terrível para o Brasil, digamos, isso foi o ponto. Digamos, né? Bom, desde o primeiro semestre de 2019 começam iniciativas de desmantelamento institucional, algunas bem-sucedidas, outras parcial, outras não. Tentativa de atribuir ao Ministério da Agricultura a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas e gestão de projetos federais nesses territórios. Transferência do Serviço Florestal brasileiro, que administra o Cadastro Ambiental Rural, para o MAP. Eliminação da Secretaria de Mudança Climática no MMA, isso é impressionante. A área de mudança climática foi rebaixada em Itamaraty. O Conselho Nacional de Meio Ambiente sofre cortes, reduzindo drasticamente a participação da sociedade civil. Redução de membros do Comitê Interministerial de Mudança Climática, que pouco se reúne, ou nada, está certo? Suspensão do programa do Fundo Amazônia, que levou ao congelamento do financiamento por parte de Noruega e Alemanha. Reivindicação de Brasil por créditos de carbono do período anterior, interferência, toda a ideia de pedir dinheiro de novo, que era algo, digamos, que de algum modo o discurso de Lula em Copenhague havia abandonado, digamos, está certo? Bom, a dimissão de Galvão, porque não gostaram dos dados do INPE, digamos, né? Bom, Araújo, isso não é fácil, digamos, a mudança climática é uma fraude, segundo ele, inventada pela China, mais ou menos como Trump, digamos, né? Então, as queimadas e desmatamento na Amazônia se intensificam nos meses de julho e outubro de 2019, o que levantou fortes críticas internacionais, particularmente dos governos da Alemanha e França e das ONGs internacionais e nacionais, além de sectores do empresariado. Bolsonaro reage e levantaram a bandeira de ameaça à soberania nacional, o que não tem baixo apelo na sociedade. Um grupo de pesquisa coordenado por Matthias Spector fez uma pesquisa e mostra como, digamos, ele classifica, digamos, como em outra literatura internacional, digamos, o name and shame, né? Então ele classifica, digamos, as respostas possível a resposta na sociedade, digamos, a uma crítica internacional é o arrependimento, o silêncio, a rejeição e o desafio. Está certo? E nos bolsonaristas predomina contraintuitivamente a rejeição, mas não o desafio, que seria o que Bolsonaro gostaria. Está certo? E, enfim, na população em geral tem basicamente silêncio e também arrependimento. Então, predomina rejeição entre os nacionalistas, mas não no resto da sociedade. Bom, várias medidas de Bolsonaro em várias áreas do governo foram declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte, o que se combinou com a resistência de ONG e setores mais avançados do empresariado. Com a presidência de Biden e a proximidade da COP, o governo se concentra em mudança de retórica sobre a política climática e ambiental. Isso já falei já no início, então não preciso falar, digamos, tá? E então finalizo um pouco assim dizendo que Brasil é uma potência ambiental, climática, estruturalmente, mas não como agência para esse período, é uma potência destruidora da estabilidade climática entre 1990 e 2004, digamos, em certo sentido, digamos, não como agora, mas Brasil, a Amazônia brasileira era um pária internacional naquele período, digamos.
tá? E depois, a partir de 2016, e Párea Internacional de 2019, claro, e, respondendo à pergunta, poderia chegar a ser ameaça internacional, caso se aprofundasse o desmatamento na Amazônia. Por causa de ser o maior sumidor de carbono do mundo, e então, se se aprofunda esse desmatamento, vamos dizer, há um processo em curso de transformação em savana da Amazônia Oriental, tá certo? Com grande emissão de carbono. Esse processo, em parte, é gerado pela mudança climática global e, em parte, pelo desmatamento. Mas o desmatamento cresce proporcionalmente, tem tido muita importância em determinado período. Mais recentemente, como a mudança climática global se acentua, isso é algo... essa savanização da Amazônia Oriental, um dos problemas mais graves é sobre o circuito, a circulação de águas atmosféricas no Brasil, tá certo? Bom, eu paro por aqui, falei demais, muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Foi um painel completo. Eu imagino que você deve ter aí uma... Se isso foi o resumo, eu imagino o trabalho que você tem, né? Deve ser um negócio de muito fôlego. Uhum. E é extraordinário. Depois eu até quero conversar com você, eu acho que isso merece uma publicação. Com o maior prazer, com o maior prazer. Eu acho mesmo, porque o ideal era ter um painel como esse que você fez a respeito da destruição e da devastação ambiental, na cultura, na educação, né? Porque é o quadro completo que você vê realmente, assim, é o raio-x do projeto de desmantelamento, sem verniz, né? Sim, sim. Sem verniz. Agora, é impressionante como é que eles tentam se adaptar às circunstâncias, como você mostrou, o governo Biden e tal, mas, no fundo, é enrolação. É enrolação. Pura enrolação. Pura enrolação. Eu fiquei espantado. Você viu hoje a declaração do ministro do Meio Ambiente, o excelentíssimo senhor ministro Huguinho, Zezinho Luizinho, que ninguém sabe o nome dele, né? Que disse que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. Exato. E eu fiquei curioso e fui imediatamente procurar ver e descobri que tem mais floresta que o Brasil: a Finlândia, a Suécia, o Japão e a Coreia do Sul. Pelo menos esses 4. Espera aí, Finlândia... Não, proporcionalmente ao território, claro. Isso, proporcionalmente ao território, que é o que interessa, né? Finlândia, com certeza. Qual é o outro que você falou? Não sei, o que eu vi aqui era assim: Finlândia, 73%, sim. Suécia, 69%, sim, Japão, sim. 68%, e eu que achava que era tudo arroz. Brincadeira. E Coreia do Sul, 63%. Bom, países... os números estão claros para mim. O da Coreia do Sul me surpreende, mas deve ser... Não sei, você que entende o assunto, mas eu procurei ver só porque era... Eu fiquei um pouco espantado, porque, assim, se o ministro do Meio Ambiente diz isso, eu pensei, seria ignorância se não fosse má fé. Claro. Por isso que eu estava comentando com você. Exatamente, exatamente. Enfim, professor Márcio Scalércio, né? Desça sobre nós o mel de sua voz. Estou até poético hoje. É ótimo. Então. Pois é, eu podia ter poupado a gente disso, mas foi uma bela poesia. Olha, em primeiro lugar, essa apresentação foi excelente. Eu agradeço muito ao ponto de vista aqui apresentado, mas me deixou um tanto quanto desesperado também. Parece que uma das funções aqui do fórum é me deixar desesperado. Por que eu fiquei desesperado? Vamos lá, fazer a configuração do meu desespero. Usando os termos da economia clássica do Ricardo, o Brasil tem claramente vantagens comparativas bastante significativas nesse campo ambiental. Nós poderíamos tirar um proveito muito grande, mas não é tirar proveito do ponto de vista apenas econômico, é tirar um proveito muito grande em todos os sentidos. Se nós aproveitássemos de fato essa oportunidade, se nós nos dessemos chance de aproveitar essa oportunidade. Porque se enveredamos por essa política, isso poderia nos granjear enormes potencialidades de desenvolvimento científico, de desenvolvimento tecnológico nessa área,
possibilitando que o Brasil se transformasse num país de ponta em alguma coisa. Por exemplo, nessa área de preservação do meio ambiente, de economia sustentável e de desenvolvimento de tecnologia e procedimentos para isso. Então, eu tenho a impressão que chega a ser um tanto quanto desesperador nós pensarmos que nós estamos jogando fora essas oportunidades, não é? Em prol daquilo que há de mais atrasado e pouco producente nas oportunidades que o Brasil tem. Quer dizer, garimpo, grilagem de terra, garimpo ilegal, assassinato, esbulho de propriedade de povos indígenas, banditismo, crime organizado. E veja, a minha abordagem não é uma abordagem moralista. A minha abordagem é uma abordagem estratégica. O Brasil tem que fazer escolhas, e escolhas estratégicas, de longo prazo. Nós temos enorme dificuldade de fazer isso, né? De produzir estratégias. Nós somos limitadíssimos. Nós somos limitados ao curto prazo, ao médio prazo, e o médio prazo é criar boi. Quer dizer, o sujeito está desmatando tudo para criar boi. O sujeito está desmatando tudo para tirar algumas gramas de ouro ou coisas desse gênero. É uma coisa inacreditável. E é inacreditável também, eu não me canso de dizer que essas coisas são inacreditáveis, é inacreditável também que nós sejamos hoje governados por uma política desse tipo, em que o ministro do Meio Ambiente fala uma coisa dessas em termos mundiais. Quer dizer, se ele falasse bobagem aqui em Brasília ou aqui na Lapa, não é que é tudo bem, mas a gente, pelo menos, consegue controlar de alguma maneira a idiotice. Mas ele fala isso num fórum internacional, onde tem pessoas que estão preocupadíssimas com o Brasil. Então, eu tenho duas possibilidades aí que eu queria levantar aqui para o professor, que fez uma apresentação extraordinária, e depois eu vou me arvorar a fazer um convite, né? Sem autorização, eu vou ser abusado. A primeira questão é a seguinte: será que a curto prazo o Brasil vai sofrer sanções de fora para dentro? Será que há possibilidade da reação internacional a essas políticas equivocadas do Brasil, elas acabarem produzindo algum tipo de postura mais dura, à medida em que essa questão internacional vai se tornando, essa questão ambiental vai se tornando mais grave, mais dura, e vai entrando numa fase de cenouras e porretes? Será que isso é uma perspectiva? Será que isso é uma possibilidade? Essa é a primeira questão. A segunda questão: o professor está a par do nível da destruição, e se nós já chegamos a um ponto sem volta, se temos recuperação, se uma política mais bem ponderada, se uma estratégia mais interessante no devir é capaz de fazer com que nós tenhamos condições de recuperar o tempo perdido e avançar nessa direção aí estratégica, que eu acho interessante para o país inteiro. Finalmente, o convite é o seguinte: aqui um dos instrumentos do fórum é a revista Insight Inteligência. Então, eu quero te convidar, se você tiver tempo na sua agenda, etc. e tal, de escrever um ensaio sobre essas questões para a revista. Eu estou fazendo esse convite, mas eu não perguntei aos editores da revista, não. Mas eu tenho certeza que eles vão gostar muito da ideia, porque a sua apresentação realmente foi extraordinária. Então, eu agradeço e deixo essas questões aí para você. Eu devolvo aí para o Lynch, né? Porque, afinal de contas, ele é o nosso Lúcio Cornélio Sila aqui da apresentação, então ele que administra tudo aqui. Mas, ainda assim, muito obrigado. Christian. Quando eu estava falando do Eduardo, depois de falar com ele, era para isso mesmo, para tentar cooptá-lo sem orçamento secreto.
Nosso orçamento é transparente para publicar na revista. Paulo, querido. Claro, vou colar duas perguntas a essas do Márcio no nosso acervo de tristezas. Você publicou em 18 um artigo que eu recomendo a todos, na Nature Climate Change, que fazia uma primeira avaliação, digamos, imediata dos efeitos das barganhas políticas que têm lugar particularmente ao longo do processo de impeachment e logo depois no governo Temer, mas que, de alguma maneira, também já estavam sendo desenhadas no final do governo Dilma, de outra maneira, naturalmente. Você faz uma primeira avaliação desse processo de barganha política e seu impacto em termos de desmatamento, e naquele artigo vocês rodam um modelo preditivo para saber qual seria o impacto daquilo, para estudar qual seria o impacto desse processo sobre a capacidade do Brasil de atingir as suas metas, as metas que haveriam, que foram contraídas, para as quais o Brasil se comprometeu em Paris. E o cenário que você desenhava naquele momento era já devastador, né, por assim dizer. Então, você tinha um primeiro problema, que era o fato de que o Brasil teria que fazer muito mais investimento em outras áreas para compensar o seu principal instrumento de redução das emissões, que era o sumidor das florestas, né, representado pelas florestas. A primeira pergunta é: já há uma estimativa do dano da passagem da boiada? Nós já temos uma estimativa do dano causado nos últimos 3 anos? Você assinalou aí um crescimento nas emissões, perdão, no desmatamento muito significativo, e esse crescimento do desmatamento naturalmente vai ter um impacto sobre a capacidade do Brasil atingir as suas metas em Paris, particularmente considerando que o mundo não é formado por um conjunto de pessoas ingênuas que vão acreditar na nova métrica que o Brasil quer propor para contar as suas próprias emissões. Né? É surreal, né? Assim, é realmente surreal. Mas, enfim, existe esse problema. Eu queria te ouvir um pouco se já há uma estimativa dos impactos disso. E a outra preocupação, que vai um pouco na mesma direção que o Christian levanta, nesse quadro de desolação, do desmonte de tudo que é público no Brasil. Não se trata do desmonte apenas do Estado, se trata do desmonte daquilo que é público, não é? E o público é maior do que o Estado, né? Vai além do próprio Estado. Mas uma das questões que a gente enfrenta hoje é que, além das políticas ambientais absolutamente perversas e contrárias, inclusive, aos compromissos contraídos pelo Brasil no exterior, o que nós vimos também é o desmonte da ciência. E nós temos uma questão que está colocada aí, que é uma nova fronteira científica que está se abrindo nesse momento com as tecnologias que vão nos permitir viver a transição energética, as diversas transições que têm que ser vividas e que vão mobilizar um acervo científico de conhecimentos que, naturalmente, nós não teríamos ilusão, o Brasil não seria parte da fronteira, mas o Brasil poderia estar numa segunda ou terceira posição, segunda ou terceira prateleira nesse processo de inovação, e nós estamos abrindo mão também da nossa participação nesse processo. Sem abusar da tua boa vontade, Eduardo, eu queria colar aqui também algumas perguntas que estão colocadas aqui no nosso chat. A primeira delas, da professora Alexandra de Mello e Silva, a quem eu cumprimento. Um abraço, Alexandra, professora do Instituto de Relações Internacionais. Ela indaga acerca da proposta do Brasil, apresentada pelo Brasil na COP26, de criar um comitê formado por Argentina, Brasil e Uruguai, com vistas a monitorar e tornar transparente o financiamento internacional a ações de adaptação e mitigação. Isso seria uma tentativa de reeditar algo no estilo BASIC. A Desirê
levanta a seguinte questão: as estratégias das forças de oposição atuais estão centradas no executivo. O professor Quem é chama atenção. a segunda pergunta, quem é? Desirê Freire. Desirê Freire. Okay. As estratégias das forças de oposição atuais estão centradas no executivo. E o professor nos chama a atenção das mudanças no legislativo e os retrocessos que têm lugar no legislativo. Então, como é que se vê esse balanço ou os esforços que deveriam ser feitos? Jaqueline Pitangui lhe manda um abraço e parabeniza pela sua exposição. E, finalmente, o nosso colega Rafael Iores, que o saúda também, e gostaria de perguntar acerca de um cenário pós-Bolsonaro. Quais seriam as primeiras medidas para, de alguma maneira, mitigar os impactos perversos da administração Bolsonaro, particularmente no que concerne a imagem do Brasil no exterior, e particularmente nessa agenda? Perfeito. Muito bem, muito obrigado pelas perguntas, são super interessantes e realmente desafiadoras, então vou tentar responder do melhor modo possível. É sobre março, então, se o Brasil vai sofrer, pode chegar a sofrer soluções de fora para dentro, ou seja, pressões já muito mais incisivas, digamos, tá certo? E eu diria o seguinte: temos que diferenciar duas coisas. Uma é, continuando o ano que falta do governo Bolsonaro, não vai acontecer muita coisa em relação ao status quo que existe. Mas é muito diferente se continua o governo Bolsonaro ou se vem um outro governo, seja do PT ou de uma terceira via, digamos, tá certo? A diferença é muito grande, realmente. Então, vamos supor, continuando o governo Bolsonaro, digamos, tá certo? A hipótese negativa, mas a menos provável para mim, digamos, sim, viriam, digamos, ou seja, sobretaxas a exportação, poderiam ver tranquilamente por parte particularmente da União Europeia e de Estados Unidos, é mais complexo nos Estados Unidos, mas da União Europeia muito provavelmente, e poderiam vir de outros países também, digamos, tá? Ou seja, os países que estão mais avançados em decarbonização, obviamente, são os que estão mais preocupados com os países que não cumprem, digamos, ou seja, que estão muito atrasados. Então, diria que sim, que pressões econômicas, sim. Agora, pressões de outro tipo, nós estamos muito longe. É decir, isso, para imaginar pressões que signifique, digamos, ameaça de força militar ou coisas assim, nós temos que estar em um lugar, vamos dizer, a Amazônia em chamas, o carbono, o estoque de carbono dos sumideiros emitindo como louco, uma coisa que dificilmente acontecerá, tá certo? Então, acho esse nível muito difícil. Então, recuperação, sim, eu sou, apesar, digamos, de que a minha avaliação sobre a trajetória do Brasil, digamos, como agência, digamos, como agente, não é muito positiva, digamos, tá? E muito negativa, obviamente, no último período. Eu penso que sim que temos capacidade de recuperação. O potencial, eu falei, digamos, todos os potenciais que nós temos estruturalmente, digamos, em termos de potência ambiental, incluída a dimensão científica, que eu não falei, digamos, nesse slide, tá certo? Então, sim. Por exemplo, primeira coisa importante, uma coisa decisiva para mudar é reduzir imediata e fortemente o desmatamento na Amazônia. Isso não vai acontecer no governo Bolsonaro, mas em um governo, em um novo governo, pode acontecer, não está garantido. Por quê? Porque é algo que nós sabemos fazer, já fizemos. Entre 2005 e 2012, surpreendimos inclusive ao mundo. E é muito interessante que, apesar da coalição, os interesses contrários, interesses pró-carbono, como em todos os países existem e são poderosos, foram bastante dobrados, digamos, nessa conjuntura. É verdade que depois os interesses pró-carbono agrícolas, que são a bancada ruralista, que em grande medida é mais... o setor mais moderno do agronegócio participa pouco politicamente, eles se dedicam ao negócio.
Tá? Mais recentemente não, porque entendem que a situação afeta eles diretamente, digamos, ameaça sobre tarifas e demais. Então, isso é algo que pode ser feito, por exemplo, imagino que um governo Lula faria, existem capacidades estatais para fazer isso, mesmo sendo a situação orçamentária muito mais difícil do que foi no período esse de 2005 2010, dos superboom das commodities e demais, embora agora também tem um boom das commodities. Enfim, penso que esse é um caminho, tá certo? Outro caminho agora nós já temos a energia eólica, já tem uma lógica de mercado, cresce muito já numa lógica de mercado, tá certo? Houve indução do Estado, mas não muito forte, por isso demorou. A solar também não teve indução significativa do Estado, mas começou, vamos dizer, uns 10 anos atrás da eólica a se desenvolver, e tem, pelas vantagens comparativas do Brasil, em termos de nível de insolação, digamos, tá certo? Que obviamente é altíssimo, digamos, tá? É um dos países mais insolados do mundo. Então, realmente, essa seria uma outra área, digamos, onde nós poderíamos avançar muito rapidamente, digamos, tá certo? Depois existe toda uma outra questão que é como, vamos dizer, trazer a indústria brasileira para a quarta revolução industrial, donde as tecnologias de eficiência energética, de energia limpa, de decarbonização, são cada vez mais, avançam mais, tá certo? Isso é algo que pode ser induzido também, claro. Tudo isto envolve, digamos, ou seja, que obviamente você vai ter que aumentar o gasto público, digamos. Tá certo? E, obviamente, você tem que fazer uma reforma tributária consistente. Então, isso não é fácil, nós sabemos, mas eu acho que tem espaço para fazer uma reforma tributária que envolva, digamos, uma taxação mais alta das faixas de renda mais alta e também, digamos, ou seja, uma simplificação da estrutura tributária. Agora, que é complexíssimo na reforma dessa, não tenho a menor dúvida. Mas isso seria um pouco a condição para implementar, digamos, gastar o que é necessário para produzir esses incentivos. Tá certo? Porque a coisa está aí. A realidade é que o Brasil é uma potência ambiental, estruturalmente. Tá? Bom, então, depois, sobre o artigo, sim, achei, muito obrigado pelo convite, Márcio, e também Cristian, que estava pensando nisso. Sim, eu posso escrever um pouco o que tenho aqui, digamos, claro, sempre tem que escrever um pouco algo diferente do que eu já publiquei, porque publico muito, mas imagino que, não sei se é uma revista mais acadêmica ou de um público mais... Depois falamos disso. Bom, Paulo, sim, sobre a estimativa, realmente hoje, a gente fez toda uma estimativa nisso, a gente escreveu fez essa pesquisa e publicou durante fim de 2017, primeiros meses de 2018, é um artigo que teve um grandíssimo impacto, digamos, porque obviamente tem uma quantidade de citações gigantesca no Web of Science, digamos, tá? Mas é um artigo coletivo, éramos 7 pesquisadores, e a mim todos eram 6 pesquisadores da área de ciências duras, digamos, tá certo? E eu era o único de ciências sociais, digamos, tá certo? Que inclusive para publicar em Nature você tem que falar quem é responsável por cada área. Bom, depois, então, a estimativa hoje, nós temos estimativa no sentido, por exemplo, do aumento do desmatamento, tá certo? Então, essa é uma consequência clara da política medível, digamos, da política do governo Bolsonaro. Nós temos medível totalmente a deterioração dramática da imagem internacional do Brasil. Um dos drivers é a questão ambiental, mas não é o único, também tem outro, como a ameaça da democracia, digamos, as questões de direitos humanos e demais. Tá? Então,
assim, nós temos essa possibilidade de dizer, essas duas nós temos a estimativa. É dizer, não posso, a questão do desmatamento e das emissões, aumento de emissões, isso com números, está certo? A questão da imagem, assim, não temos especificamente números ainda, não sei, alguns rankings atualizados do soft power e esse tipo de coisa, está certo? Bom, e mais isso está vinculado também a está em parte das reflexões que fez Márcio também, que é assim, como quais são as consequências deste total, digamos, desastre de Bolsonaro, este gigantesco retrocesso, que a gente não percebe diretamente agora. Por exemplo, você teve processo de assim, muita assédio aos funcionários do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA. Eles têm medo de falar, digamos, de qualquer entrevista pública. Quando a gente fala com eles, porque se nos conhecem bem, e diz, por favor, não vai falar publicamente de que eu falei isso. Esse tipo, é terrível a situação, é uma situação muito... Isso gera toda uma desmotivação profunda em corpo técnico, tá certo? Que como se restaura isso, as aposentadorias, as pessoas que renunciaram, aposentadorias antecipadas, tem um monte de coisas que são mais difíceis de medir, mas que nós já sabemos que estão acontecendo. Tá? Bom, sobre a segunda pergunta, sim, nós temos a ciência brasileira é uma ciência boa, digamos, no mundo, tem um bom índice de publicações, não é muito boa em termos de patente, a gente sabe a tecnologia, mas e a climatologia é super importante. A climatologia brasileira é de topo mundial, digamos, ou seja, e as instituições, e, digamos, a Academia Brasileira de Clima, a participação do climatólogo brasileiro no IPCC, são líderes, digamos, tá certo? Temos pessoas assim, muito top, digamos, como Paulo Artacho, Carlos Nobre, digamos, Gilberto Câmara, então muita gente muito boa, realmente, tá certo? Então, poderia ser, então, existe um desmonte da ciência, embora eu diria, sobre as grandes pesquisas, me parece que o impacto na área, digamos, de meio ambiente, o impacto ainda não é muito grande, porque tinha um financiamento já inercial, por assim dizer, digamos, e tem financiamento estrangeiro também, digamos, tá? E, vamos dizer, são as pessoas de mais prestígio, têm redes impressionantes de cooperação internacional e demais. Agora, para as jovens gerações que se estão formando, que se interessam em entrar, essas estão bloqueadas neste momento, digamos, como em muitas outras áreas, digamos, tá? Então, eu acho que, novamente, isso se pode recuperar, na minha visão, se pode recuperar. Não muito rápido, mas não tão lento como muitos dizem de que... claro que é um discurso político, está certo? Mais que nada, de que vai demorar décadas ou coisa assim. Não, acho que não, digamos que teria... Agora, claro, mais 4 anos de governo Bolsonaro, aí já muda muito a situação, digamos, não? Bom, depois, então, Brasil pode ser, sim, em parte foi e pode não apenas voltar a uma situação melhor, sino que avançar mais, digamos, ou seja, porque nós temos uma comunidade científica forte e um potencial estrutural extraordinário. Então, essa combinação é muito favorável, como falava Márcio. Tá? Terceira pergunta de Alexandre. Essa proposta de Argentina, Brasil e Uruguai. Não reedita o BASIC. O BASIC foi uma aliança, uma coalição importante, digamos, ou seja, que hoje agora perdeu importância, mas teve bastante importância de Copenhague para frente, digamos, tá certo? E, logicamente, que nos primeiros anos, Brasil puxava para frente no BASIC e China para trás, tá certo? Ou seja, Brasil era o país mais avançado. Por exemplo, em Copenhague, Brasil colocou metas já de redução da trajetória de emissões business as usual.
¿está certo? Aceitou o que Clinton e Gore pediram a Brasil, a Fernando Henrique, no ano seguinte do protocolo de Kyoto, e Brasil não aceitou. Isso foi aceito em 2009. China não aceitou sequer falar sobre pico de emissões. E quando falou, na negociação com Obama, que fracassou, por isso fracassou Copenhague, em grande medida, quando falou, e se falou alguma coisa, falou, talvez o pico em 2050. E essa foi a grande diferença com Paris, que em 2000, que China aceitou um pico, mesmo que incompatível com o orçamento global do carbono, um pico muito conservador, mas 2030, tem um pico agora. Então, aí, digamos, essa proposta, por enquanto, vamos dizer, tem que ver se ganha tração para além desses 3 países. Eu não conheço bem, inclusive, como foi elaborada essa proposta, digamos, está certo? Inclusive, deve ser algum acercamento entre o governo de Fernandes e de Bolsonaro, que parte de que se encontraram no G20, sei lá. Mas pode ganhar tração. Eu não te sei dizer, eu não estou em Copenhague, digamos, está certo? Não sei como todos os bastidores do que está acontecendo. Agora, tem um negócio que é importante. Brasil, Argentina e Uruguai são países de renda média alta, tá? Dentro do grande bolão de países em desenvolvimento. A disposição de financiar nos países desenvolvidos e em relação aos países de renda baixa e os países de renda média baixa. E todas as pequenas ilhas muito vulneráveis, o Bangladesh e demais, que também de renda baixa. Tá? Então, um parênteses, o Uruguai, inclusive, já graduou. Então, do ponto de vista da assistência oficial ao desenvolvimento, ele não pode nem mais receber. Claro, está certo. Então, por isso que, vamos dizer, Brasil, o discurso brasileiro, porque esse é outro retrocesso do discurso de Bolsonaro. Depois de Copenhague, Brasil diminuiu muito. Lula chegou a dizer em Copenhague, contra Itamaraty, digamos, tá? Que Brasil não tinha que receber recursos do Fundo do Clima, sino que podia contribuir com o Fundo do Clima, tá certo? Bom, então, para ver. E a partir daí nunca houve, digamos, claro, porque depois o BEI retoma, a China não gosta nada disso, digamos, que o Brasil proponha isso, o Brasil se submete à China, enfim. Mas, assim, o ponto é que Brasil, a posição do Brasil durante o governo Dilma e mesmo durante o governo Temer não é uma posição de dizer, olha, nós precisamos financiamento para controlar o desmatamento, inclusive porque o mundo sabe que o Brasil fez isso praticamente sem financiamento externo. É dizer, na verdade, o Fundo Amazônia, financiado 95% por Noruega, 5% pela Alemanha, é um negócio que foi um prêmio aos 3 primeiros anos de controle de desmatamento do Brasil, ou seja, ainda governo Dilma. Tá? E a relevância foi relevante para o controle do desmatamento, embora tenha a relevância para apoiar projetos e uma série de coisas. Sobre a pergunta de Desiree, essa eu vou pedir, eu não entendi bem. Jaqueline, abraço. E Joris, abraço, ótimo que você esteja aqui. E quais seriam as principais medidas? Eu acho que seria implementar mudar rapidamente a política amazônica. Isso tem que ser feito muito rápido. É claro que não pode ser feito em um mês, mas assim, construir rapidamente, porque nós já fizemos, já sabemos, não tem um negócio, não é uma coisa, digamos, ou seja, assim, do outro mundo, digamos, tá certo? Assim, acho que a outra coisa seria mudar a meta brasileira, a NDC brasileira. Que aconteceu? Brasil tem uma NDC de 2015. Em 2020 apresentou outra que é o que se chama uma pedalada climática. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou seja, que Salles apresentou. Mudou o ano base, porque a ciência de medição de emissões de carbono avança.
porque a emissão de carbono do desmatamento é muito mais difícil, igual que a ciência do metano. Por exemplo, a ciência do metano, até recentemente, era que uma unidade térmica de metano equivalia a 25 unidades de CO2. Hoje é 80, ou seja, o metano é muito mais importante do que era. E hoje nós temos uma outra coisa, já que os pesquisadores já têm dados importantes, que é o metano da emissão das áreas alagadas da floresta amazônica, que pode vir no futuro como um novo componente importante da emissão de metano. Tá certo? Então, a ciência vai mudando. Então, não é o problema não ter mudado o ano base, não ter mudado a quantidade de emissões nas gigatoneladas. O problema é não haver aumentado a ambição, digamos, ou seja, com o aumento do ano base, porque e o que foi um retrocesso. Veja bem, agora aumentou agora em Glasgow, é decir, foi de 43 para 50, tá certo? Isso é parte da acomodação, não significa nada para o governo Bolsonaro, digamos, tá? E de fato ainda não restaura, ou seja, que restaurar teria que ser 52% de redução, e é 50%. Mas a meta tem que ser mais ambiciosa. Essa é a lei do Acordo de Paris, embora muitos países não estão cumprindo isso, tá? Então tem mais esse ponto. Então, acho que isso é algo que o Brasil poderia fazer em poucos meses, fazer uma comunicação formal, e isso teria um impacto muito positivo, vindo de um outro governo, obviamente, porque pode ser. Então, vamos supor, de um governo de centro, obviamente que de um governo Lula teria mais, provavelmente, porque como ele era o presidente, quando foi feita a anterior controle do desmatamento, ele tem essa imagem, digamos, de um cara que controlou o desmatamento, mesmo que eu sei muito bem, por minha relação com Marina, que ela teve que lutar muito, porque no primeiro momento, no primeiro ano e meio do governo Lula, Lula não estava muito afim de apoiá-la com tudo, tá certo? Mas, enfim, inclusive ele combinou isso com a sensibilidade desse ao protagonismo do Brasil e dele no mundo e demais, o soft power. Só o negócio, a pergunta de Desiré, infelizmente, se você poderia me repetir, talvez eu possa responder, porque eu não entendi. Na verdade, eu entendi mais como um comentário, Eduardo. Ela chama atenção para o fato de que nós damos muita atenção para as eleições do Executivo, quando, na verdade, uma boa parte dessas peças que estão sendo, desses retrocessos que nós estamos assistindo, são, na verdade, produzidos pelo Legislativo também. Então, é um pouco de ter atenção. Ela estava, na verdade, seguindo o seu raciocínio, né? E apontando a necessidade de prestarmos atenção para as eleições legislativas. Isso sim, absoluto. Por exemplo, e isso foi super relevante na eleição de 2010, quando a bancada ruralista se reorganizou, se tornou muito mais profissional, com muita gente paga e demais, e com todo um negócio de vamos eleger uma vasta bancada ruralista, digamos, tá certo? Então, e isso não se prestou nada de atenção fora, digamos, ou seja, fora dos próprios ruralistas. E isso se efetivou. A bancada ruralista da legislatura 2011-14 é maior, e tem vozes muito mais ofensivas e incisivas, comparada com a de... ou seja, de algum modo, a política... Porque é um exemplo mundial. Como é que Brasil, no governo Lula, conseguiu, vamos dizer, golpear fortemente interesses do carbono, digamos, tão forte, tão poderoso, digamos, inclusive no nível do Congresso, tá? Toda a bancada amazônica e demais, digamos, tá? E é um exemplo mundial isso, digamos, e depois vem o retrocesso, digamos, tá? Mas então, acho que esse também foi um exemplo mundial de como se pode reorganizar uma força pró-carbono, digamos, ou seja, para a contraofensiva. Eu ia um pouco fazer um comentário justamente sobre isso, porque a gente pode saber o que tem que fazer, mas a gente, mesmo que o governo Bolsonaro acabe, né, mesmo que a gente vá, sei lá, para o Lula volte, por exemplo, a gente não vai voltar para 2010.
Não. O que você vai fazer com essa bancada ruralista? Se bem que eu tenho alguma esperança de que... Eu acho que isso até já está acontecendo, né, Eduardo? Que, a eleição do Bolsonaro foi uma espécie de um vômito, assim, foi uma coisa súbita, foi um desabafo, que reuniu o pessoal todo que achava que era possível voltar para um período que era impossível voltar. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu acho que tem uma certa consciência por parte das próprias forças que apoiaram o governo e essas políticas de negacionismo, quer dizer, negacionismo no sentido amplo, negacionismo estrutural, negacionismo de não tem nada acontecendo, não, isso aí é invenção, é mentira, né, essa coisa negacionista, e que estão sendo obrigados a recuar. Não recuar para o ponto que, enfim, o ponto ideal, mas tendo que recuar porque é impossível ter política pública, qualquer coisa, no cenário feito isso. Perfeito. Não sei, só um comentário. Assim. Não, é interessante. Eu acho que é importante prestar atenção à dinâmica interna no agronegócio e como isso impacta na bancada ruralista. Por algumas conversas que eu estou tendo e demais, eu vejo vários líderes do agronegócio que não, vamos dizer, que estavam numa lógica, digamos, de produtores econômicos, mas não de entrar no campo da política, de ser parlamentares, isso deve mudar. Ou seja, nós podemos ter provavelmente teremos, em que intensidade eu não sei, uma mudança da composição da bancada ruralista. Digamos. Não é tanto que vai reduzir a bancada ruralista, porque há outros fatores estruturais que lhes são favoráveis, digamos, tá? Mas sim de mudança da composição para, vamos dizer, o agro, porque nós temos um agronegócio, nós temos, digamos, 3 grandes setores do agronegócio. Que é um agronegócio que é tecnologicamente moderno e que internalizou a proteção ambiental. Nós temos outro agronegócio que é tecnologicamente moderno, mas não internalizou a proteção ambiental. E depois nós temos um agronegócio que é atrasado tecnologicamente e não internalizou a proteção ambiental. Então, eu diria que nós estamos... É o ogro negócio, né? É o ogro negócio. Claro, claro. Eu diria que nós estamos em um período de avanço do primeiro setor. Excelente. Eduardo, estamos chegando à nossa hora. Foi maravilhoso, realmente foi uma... Eu que só descobri que sou um analfabeto completo. Eu achava que eu era um analfabeto incompleto. Agora eu descobri que eu sou um analfabeto completo nesse assunto e que eu preciso reduzir o meu desmatamento intelectual a respeito disso. Eu vou ver se eu quero pegar o seu contato depois. Você tem um conhecimento tão enciclopédico que pode ser que alguma área, digamos, não seja tão assim, digamos, mas... A enciclopédia está bem magrinha, sabe? Não, eu já te ouvi em coisas, em lives tuas e demais, não. Acho que é bem enciclopédico mesmo, particularmente todo, digamos, ou seja, sobre a história do Brasil, digamos, a relação... O professor Nietzsche é de uma modéstia espetacular, né? Meu Deus do céu, meus botões daqui da camisa estão pulando para fora. Gente, foi ótimo. Né? Um amigo nosso em comum disse que você é, se não o melhor, um dos melhores cientistas políticos brasileiros, que é Otávio Vergonha. Agradeço, o Otávio é um grande amigo. Né? Eu tenho ótimos amigos aqui, né? Todos falam bem de mim, pelo menos pela frente. Queridos, foi ótimo mesmo, foi excelente. Queria agradecer a presença, né, de quem nos assistiu até agora, aqui, né, pelo Face, né, que nos assistiu agora pelas outras mídias sociais. Foi realmente muito bom. Eu queria agradecer, né, as ótimas perguntas que foram feitas também e, né, convidar os nossos espectadores, né, a continuar prestigiando o nosso foro.